Boa noite, eu sou a Ciene, dando introdução à equipe a este tópico titulado Currículo, uma questão de saber, poder e identidade. Primeiramente, eu destaco como um dos pontos falados no início do texto sobre a teoria crítica do currículo, sendo essa focada na reflexão além das disciplinas. Exatamente por isso ela também é conhecida como a teoria da desconfiança. E é nessa época a gente pode destacar, pode frisar que estava ocorrendo as teorias marxistas que falavam sobre as classes sociais. E no texto também fala-se também sobre a questão das teorias pós-críticas, sendo que essa vai considerar o multicularismo, ou seja, ela vai se importar com a questão da raça, do gênero, da classe. Logo, ela se preocupa com que tipo de cidadão eu estou formando, ajudando na formação para a sociedade, dentre outros assuntos, mas no início ele destaca essa questão das teorias críticas e pós-críticas em relação ao currículo. Passo a palavra para a próxima colega. Boa tarde, eu vou falar aqui um pouco das contribuições da teoria crítica e da teoria pós-crítica, para o currículo. Então, a teoria crítica, ela exerce um papel fundamental para a construção daquele currículo, que é voltado para a formação de professores que são capazes de atuar com responsabilidade, com compromisso com a qualidade da educação básica, valorizando principalmente o conhecimento dos alunos, Então, é um currículo que é pautado na valorização dos professores que buscam por uma qualidade na educação. E a teoria pós-crítica, ela tem um pouco da continuidade daquele currículo crítico, porém, ela é um pouco mais avançada, porque ela busca que o aluno deve manter constante diálogo com o professor e com o grupo que ele está inserido, Ou seja, capaz de compreender, de aprender a desenvolver estratégias que são capazes de aperfeiçoar sua condição de aprendizagem. Então, é um currículo crítico onde valoriza muito a questão que o aluno tem que ter sede de aprendizagem, ele tem que ter sede de buscar mais informações sobre o que ele quer aprender. Boa noite, eu vim falar um pouco sobre a teoria crítica do currículo e a teoria pós-crítica. São pensamentos que são uma maneira de pensar, é uma crítica ao currículo, é um pensamento diferente do outro. Então, a teoria crítica, ela é formada de uma forma que leva o sujeito a refletir para além da disciplina. Ela é voltada, a teoria crítica, para além das disciplinas. Ela fala sobre cultura, sobre etnias, construção social, e que, além dos ensinos que é voltado para a sala de aula, ele é voltado para a vida social. Ela faz a consciência, a consciência dominante ou dominada, ela é determinada pelo currículo. Ela também nos ensina sobre os processos históricos, a disputa, conflitos, fala sobre poder, sobre as classes sociais, a dominação, sobre... Então, aí eu falo sobre a teoria pós-crítica, ela amplia aquele pensamento da teoria crítica e, ao mesmo tempo, ela modifica. Então muda aquele pensamento. Ela muda essas ideias, Ela nos passam que ela enfatiza que o currículo não pode ser compreendido sem análise das relações de poder. Nessa teoria, o poder torna-se descentrado, ou seja, o poder ele só modifica, esse pensamento ele não... O currículo não diz respeito apenas sobre os conteúdos, mas também sobre o poder, ou seja, a hierarquia, como por exemplo, o professor e aluno, e diretor e professores. Ou seja, para a teoria crítica, o currículo é capitalista, pois tem um papel fundamental na estrutura dessa sociedade, porque para o currículo, as diferentes classes sociais são determinadas como dominante e dominada. Já para a pós-crítica, o currículo não tem o seu poder centralizado, tem que se espalhar a todas as redes sociais, ou seja, que seja um currículo emancipador,
que é para todos. Eu vou falar um pouquinho sobre as teorias pós-críticas e o pós-estruturalismo. As teorias pós-críticas também estendem novas compreensão do processo de dominação. As teorias pós-críticas, elas abordam com ênfase as preocupações com a diferença, com as relações do saber e do poder no âmbito escolar, o multiculturalismo, as diferentes culturas raciais e etnias. Já o pós-estruturalismo, ele apresenta novas possibilidades de compreensão da realidade social, em especial no que se refere à produção dos sujeitos por meio das relações de poder e da relação do poder e saber, consolidando a partir de dispositivos institucionais que objetivam a fabricação do próprio sujeito. O termo pós-estruturalismo refere-se a uma resposta filosófica que busca superar a perspectiva da análise do movimento que se conhecia antigamente como estruturalismo.